Quando eu fiquei grávida, eu achava que ia ser super tranquilo, que eu ia botar ela no colo, ela ia dormir tranquilamente, ia deitar na cama e ela ia deitar comigo e a gente ia dormir lindo. Eu moro em Estocolmo, na Suécia. E aqui somos só eu e ele, nosso cachorro, e agora a Alice. Começou aquele negócio de acordar muito na mesma cama. Eu falei, não, eu vou começar a estudar sobre sono, porque eu quero que ela durma melhor e eu também. Nesse meio tempo, aquela questão do puerpério, né, os hormônios, a privação de sono, ir sozinha, o meu marido trabalhando. E aí foi que lá no salto dos 4 meses eu achei seu Instagram. Inclusive foi minha psicóloga que me indicou, então acho que ela viu que eu estava realmente desesperada. E aí ela me indicou, eu comecei a seguir, devorar seus stories, seu canal, seus posts, tudo. E fui ajustando. Realmente fui melhorando, mas no salto dos 4 meses é aquela loucura, né? Eu amamentei até quase dentro do berço. O salto dos 4 meses, ela ficava no berço até meia-noite, mas acordando. Depois disso, eu não aceitava o berço e a gente dormia sentada na poltrona com 500 almofadas em volta. Então, a gente passou o salto na poltrona de amamentação. E para eu conseguir que ela ficasse no berço, era isso. Eu deitava do lado do berço que era grudado na cama e amamentava. Aí ela dormia ali e aí ela ficava, porque senão nem ali no berço não aceitava ficar. Aí foi quando que eu comecei a aplicar tudo que eu via lá no seu Instagram. Aí nessa época eu fui pro Brasil, então ela tava já com um fuso horário louco, né? Eu estava extremamente exausta, mas aí eu falei, bom, eu vou aproveitar que eu tô na casa da minha mãe, meu marido tá aqui comigo, e aí eu peguei tudo que você ensinava e desfiz a associação do colo. Mas até então, todas as sonecas eram no colo e mamando para dormir. Aí, mais ela continuava acordando, porque eu tinha associação de mamar. Então eu consegui passá-la pro berço, mas eu continuava acordando 7 vezes à noite. Então eu tinha uma rotina que eu achava que estava ajustada, pelo que eu via, né? Mas eu realmente não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha desfeito a associação do colo, eu não conseguia desfazer a associação de mamar, eu tinha até uma dúvida se tinha fome, porque eu estava começando a introdução alimentar. Aí naquela dúvida a gente amamentava, né? Então eu tinha sonecas curtas, uma janela longa por causa das sonecas curtas, mesmo eu percebendo os sinais, às vezes ela ficava muito tempo acordada, e uma associação bem forte para mamar, que já tinha 7 meses. E aí era uma coisa que eu tinha até muita dúvida, porque ela sempre mamava bem. E aí eu falava, bom, deve ter fome, né? E aí foi quando eu aprendi lá com você e depois conversando com o pediatra dela. Comecei a analisar a eficácia da amamentação e da alimentação dela como um todo. E aí eu falei, bom, acho que não deve ser fome. Então vamos ver o que tem de furo na rotina. Entendi. E foi isso que você me fez enxergar, que eu acho que foi o pulo do gato, assim. O que foi que eu sugeri de alteração? Você sugeriu que eu ficasse de olho na janela de sono, justamente porque as sonecas eram curtas, apesar de uma quantidade boa, ela não ficava bem. E pediu que eu ajustasse, né, a rotina alimentar, garantisse que ela mamasse até esvaziar as mamas e respeitando a saciedade dela. E eu persistisse dessa forma, né, ajustando e dando tempo para ela entender a nova rotina. E essa aqui eu acho que foi a grande diferença, assim, porque eu realmente absorvi a sua frase de persistência, paciência e consistência e me dediquei como nunca para a rotina dela. Peguei tudo que eu aprendi e coloquei em prática. E fiquei assim por 2 semanas, certinho, sem nenhum furo. E aí, com 7 meses e 19 dias, ela dormiu a noite toda. Naturalmente, ela foi espaçando as mamadas, foi dormindo melhor as sonecas e dormiu a noite toda sem que eu precisasse fazer nenhuma técnica de desmame, mesmo com uma associação de mamar, acordando 7 vezes. Apenas ajustando a rotina e persistindo, tendo muita paciência, muita consistência. Foi como eu consegui. E assim seguimos até hoje.